Que a graça e a paz nesse dia tão feliz, domingo de Páscoa, em que milhões e milhões de pessoas estão celebrando a data comemorativa da ressurreição de Jesus. Mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre promessas. Alguém já te prometeu algo e não cumpriu? Talvez você saiu de um emprego porque lhe prometeram coisas melhores em outro lugar e quando você foi, não cumpriram as promessas. E os nossos políticos então? Como sabem fazer promessas? E normalmente não cumprem. Nós também somos assim. Quantos casais, quantos cônjuges lá no altar, diante do padre, diante do pastor ou do celebrante, fizeram promessas de juras de amor eterno e durou tão pouco. Eram promessas vazias. E por isso muitas vezes nós não acreditamos tanto mais em promessas. Até porque nós nos surpreendemos fazendo promessas e também não cumprindo. Mas eu gostaria, meu irmão, minha irmã, de falar hoje sobre alguém que promete e cumpre. Você conhece alguém assim? Aquela pessoa que você sabe que ela promete, você pode confiar que ela vai cumprir? Eu conheci uma pessoa assim. Conheci mesmo. Tudo que ele promete, ele cumpre. O nome dele, acho que você conhece também. Jesus, o Cristo. Queridos, estamos comemorando a ressurreição de Cristo. Mas o mais interessante é pensarmos a respeito das promessas que ele fez. Ele prometeu que iria morrer e que iria ressuscitar. Alguns textos dos evangelhos dizem isso, mas eu gosto muito de um texto que promete, Mateus 16, 21. Ele diz assim aos seus discípulos: vocês seguem para Jerusalém, eu vou para Jerusalém também. Ali eu vou sofrer na mão dos sacerdotes, ali eu vou sofrer na mão dos gentios, ali eu vou ser açoitado. Ele fala tudo o que ia acontecer. Eu vou ser escarnecido. Lucas capítulo 18, 32, 33 diz: ele será entregue nas mãos dos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido. E depois vão tirar-lhe a vida. Ele está falando aos seus discípulos, em Lucas capítulo 18, versículo 32 e 33. Mas interessante que nessa conversa com os discípulos, ele diz uma coisa importantíssima que eles esqueceram. Mas ao terceiro dia, eu vou ressuscitar. Bem, Jesus então ele vai a Jerusalém, e ali ele é preso, ali ele é condenado, ali ele é crucificado, ali ele é morto. Na sexta-feira, passou-se o sábado. Mas no domingo pela manhã, algumas mulheres vão até o túmulo e chegando lá, eles ouvem uma frase que reverbera até os dias de hoje. Lucas capítulo 24, versículo 5. Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Jesus ressuscitou. Queridos, temos muitas religiões ao redor do mundo e respeitamos todas, mas todos os fundadores das religiões morreram. Não está mais entre os viventes. Somente Jesus morreu e ressuscitou. Logo, a nossa crença, a nossa fé não está baseado mais em filosofias de líderes, em ensinos de pessoas que morreram. Mas Jesus está no meio de nós. Ele ressuscitou. Interessante que a sua ressurreição foi algo que surpreendeu os discípulos, embora vários textos, não somente nos dias que Jesus andou entre os seus discípulos, mas os profetas falavam sobre aquele que viria, morreria e iria ressuscitar ao terceiro dia. Isso é divino, isso é maravilhoso. É algo que nos fortalece. Saber que ele prometeu que iria morrer, mas ele prometeu que iria ressuscitar e ele cumpriu. Não foi uma promessa evasiva, foi algo verdadeiro. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto que está registrado no Evangelho de Lucas, aqui no capítulo 24, do versículo 13 ao versículo 35. Não vou ler todo o versículo. Depois vocês podem ler em casa, podem ler onde vocês estiverem com tranquilidade. Mas fala sobre os discípulos no caminho
de Emaús. 2 discípulos estavam de volta ao caminho de Emaús. Jesus tinha padecido, tinha morrido. E naquele domingo pela manhã, 2 de seus discípulos viram as costas para Jerusalém, estão de volta para sua casa, a uma distância de 11 quilômetros para Emaús. E ali aqueles 2 discípulos vão conversando, tristes. Meus irmãos, imagina a decepção. Eles tinham seguido alguém que tinha prometido coisas e de repente agora, e agora? Não está mais entre eles. Ali havia 2 homens desiludidos, com a visão ali nublada, de volta para o seu dia a dia, porque o seu grande mestre está morto. Então, esses 2 homens desiludidos começam a pensar que não tinham feito uma boa escolha em terem seguido Jesus. Será que nós não perdemos o nosso tempo ter seguido a Ele? E agora? O que vai ser da nossa vida? Mas ele inspirava tanta confiança, ele tinha uma conversa tão boa, mas agora ele está numa sepultura. Talvez esse seja o seu retrato, meu querido, minha querida. Você está desiludido. Você está sem perspectivas na vida. Os teus sonhos talvez também foram enterrados, assim como os sonhos daqueles 2 discípulos a caminho de Emaús. O nome de um deles a Bíblia relata como Cleófas. Ali tem 2 pessoas desiludidas, e quanta parte do mundo afora pessoas estão desiludidas. E seus sonhos estão na sepultura. Mas olha bem, meu irmão, minha irmã, Deus pode mudar a sua história. Deus pode mudar a sua história. A história da tua família. Você precisa crer nisso, porque Jesus é que promete isso. E o que Ele promete, Ele cumpre. E ali naquele caminhar, de repente, ao lado daqueles 2 discípulos, um estranho chega. E se mete na conversa dos discípulos ainda. E faz uma pergunta muito interessante que está aqui no versículo 17 do capítulo 24 de Lucas. Então Jesus lhe perguntou: o que é que te preocupas? O que te preocupa? Meus irmãos, o que tanto te preocupa? É algo que está acima de Deus, acima do poder de Cristo? Há um salmo que eu gosto muito que diz: por que estás abatida, ó minha alma? Por quê? Jesus pergunta àqueles 2 discípulos: por que isto? Por que te preocupa? O que está acontecendo? Rapaz, aquele estranho não está sabendo de nada. Esses 2 discípulos, então entristecidos, eles questionam a ignorância desse estranho. Será que só ele que não sabia o que aconteceu em Jerusalém? Jerusalém, a cidade estava lotada, porque pessoas de várias outras cidades e redondezas afluíam para Jerusalém naqueles dias para comemorarem a Páscoa. Será que esse homem não sabe o reboliço naquela cidade, a agitação que houve naquela cidade? Mataram Jesus, o Nazareno, que se dizia ser o Filho de Deus. E o discípulo então começa a conversar com aquele estranho. Você não sabe do que aconteceu na cidade? Será que você não entende? Será que você está fora de tudo? Jesus, ele era um varão profeta, poderoso em obras, em palavra. Ele fazia milagre, ele era a nossa esperança. Você não sabe o que aconteceu? As autoridades o mataram. Agora ele está lá, dentro de uma sepultura. 2 homens desiludidos, 2 homens tristes, 2 homens que o sonho tinha sido sepultado com Jesus. Mas nessa desilusão, eles não conseguem relembrar das promessas de Jesus, que Jesus iria ressuscitar. E era nesse dia em que eles tinham virado as costas para Jerusalém, e Jesus havia dito que deveriam ficar em Jerusalém para receber poder que viria dos céus. Mas agora estão já de volta para o seu dia a dia, para os seus afazeres. E a pergunta, meus irmãos, será que você também está assim tão desiludido? Os discípulos dizem: olha, a gente esperava que fosse Ele que ia nos livrar dos romanos. Ele queria restaurar o reino de Israel. Voltaríamos a ter grandiosidade como era nos dias de Davi, em que o reino de Israel se abriu, estendeu-se, foi muito vigoroso nos dias de Davi. E era isso que a gente esperava. Um Jesus que viesse e nos restaurasse a nossa história, o nosso reinado, nos livrasse da mão dos nossos opressores. Mas morreu. Agora acabou-se tudo. Estão ali
com as suas expectativas jogadas ao chão. Mas nunca se esqueça, irmãos, assim como aqueles discípulos tinham suas expectativas, estavam sofrendo porque aquilo que eles criaram no seu coração a respeito de Jesus não era aquilo que Jesus tinha dito, mas aquilo que eles criaram. As expectativas são nossas. Por que nós sofremos? Porque nós criamos as expectativas. Talvez você está desiludido com Jesus por causa das suas expectativas que você criou, não alguma coisa que ele tenha dito que faria por você, mas você criou expectativas. E por causa das nossas expectativas, muitas vezes nós sofremos muito. Mas além de desiludidos, eram pessoas esquecidas. Esses dois discípulos parecem muito com a gente. A sua desilusão o levou à dúvida. E eles comentam com esse estranho ainda: olha, duas mulheres foram ao túmulo e falou que ele não estava lá. Esse fato não os fez pensar: ei, ele falou que iria ressuscitar. Além dessas duas mulheres, foram dois outros discípulos também, dos nossos companheiros, mas foram lá e não viram nada. Então Jesus, olhando para aqueles dois discípulos no caminho, diz: nécios. Nécios significa novos, sem conhecimento. Nécios e tardos de coração. Será que vocês não lembram? Jesus vai falando. Desde Moisés e os profetas, todos os textos do Antigo Testamento que anunciavam que Jesus iria ressuscitar. E quando ele vai falando, aqueles homens sentem o coração arder, algo diferente, e convida Jesus para entrar na casa deles. E Jesus entra na casa deles, caminhando ali, entra na casa deles. E ali é servida uma refeição, e quando Jesus parte o pão, algo diferente acontece na vida daqueles discípulos. Diante deles está Jesus, o Cristo, vivo, ressurreto. O que ele prometeu, ele cumpre. Jesus entrou na casa deles. E na sua, Jesus tem lugar? E no teu coração, na tua mente, qual é o lugar que Jesus ocupa? Qual é o espaço que você dedica a Ele nas 24 horas de cada dia que Deus te dá? Você ora, você lê, você cumpre, você cresce na presença de Deus? Jesus vivo, Ele faz algo diferente em nós. E quando Jesus corta aquele pão, os olhos daqueles discípulos são abertos. E algo de novo vai acontecendo. Então, aqueles homens tomam uma decisão, voltam para Jerusalém. Queria dizer, eram 11 quilômetros. 11 quilômetros, eu acredito aí que, dependendo do passo de cada pessoa, entre 2 a 3 horas de caminhada. Vai ter que voltar tudo de novo. Vai ter que voltar tudo de novo. Só porque não ouviu e não creu naquilo que Cristo já havia dito anteriormente. Fica em Jerusalém. Ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E agora eles voltam para Jerusalém, lugar da presença de Deus, onde o Espírito Santo vai ali capacitar cada um com poder, com visão. E a ressurreição de Jesus vai fazer toda a diferença então. Porque o Jesus ressurreto nasce o cristianismo. Se Jesus não houvesse ressuscitado, o apóstolo Paulo mesmo diz lá em Coríntios, seria vã a nossa fé. Seguir um morto? Quem vai seguir um morto? Somente os tolos vão seguir o morto. Nós seguimos um Deus vivo, um Deus que está entre nós. E a ressurreição de Jesus, então, enche os seus discípulos e todos aqueles que creem nele de autoridade, de poder, a ponto de serem martirizados. Quantos cristãos foram jogados às feras, foram presos, açoitados, perderam seus bens, exilados para outra terra, mas não deixaram de seguir a Jesus Cristo. Sabe por quê? Ele promete. Ele cumpre. E aqueles homens e mulheres então da igreja primitiva, sabendo que o seu Jesus é um Jesus vivo, e quando ele vai subir ao céu, ele diz, olha, eu vou, mas eu vou preparar-vos lugar. A vida, 80, 90, 100 anos, mas a vida eterna com Cristo nos faz fortes a suportarmos as dificuldades dessas vidas, né? As injustiças,
do nosso dia a dia. Ah, que bom saber que nesse domingo eu trago à memória um Cristo ressurreto. Nem a morte pôde suportá-lo. Uma das coisas que nós mais tememos é a morte. Como nós temos medo da morte. Mas Jesus matou a morte. Já parou para pensar nisso? Jesus matou a morte. Morte, onde está a morte? O teu aguilhão, a tua força. Ele diz que nós também vamos ressuscitar. Não se esqueça. O que ele promete, ele cumpre. Vou preparar-vos lugar. Meu querido e minha querida, se teus sonhos estão enterrados, está na hora de ressuscitá-los em Cristo Jesus. Se a vida está parecendo difícil, está na hora de você firmar-se nas promessas de Jesus. Eis que estou convosco todos os dias das tuas vidas, nos dias maus, nos dias bons, nas montanhas e nos vales, no deserto e nas florestas. Eis que estou contigo. Vou preparar-vos lugar. Ele promete, ele cumpre. Por isso nós temos muito que agradecer hoje. Ele está no meio de nós. Ele intercede por nós. E ele vive em nós. Jesus ressuscitou. Hoje é dia de celebração. É dia de alegria. Não sejamos como os discípulos de Emaús, que viraram as costas para Jerusalém, que quiseram voltar para a sua vida tão somente porque se esqueceram das promessas de Jesus. E agora, um final feliz para eles, porque a graça de Jesus o alcança novamente. E eles voltam para Jerusalém para cumprir o propósito de Deus em nossas vidas. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. E Mateus diz que, como cristão, nós devemos compartilhar a fé. Ide, pregai o Evangelho, as boas novas de esperança. E as boas novas é: Jesus está vivo. Deus te abençoe, Deus te fortaleça e Deus te faça entender as promessas são para você durante todos os dias das tuas vidas, para cada um de vocês. Deus conosco. Emmanuel, vivo está.